Olá, viva, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa na Camões TV e esta semana trazemos aqui às nossas emissões o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que aproveito para começar por cumprimentar. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. José Luís Carneiro, que está aqui na qualidade de Secretário de Estado ou de membro do Partido Socialista. Gostava de esclarecer esta situação logo à cabeça, digamos, da nossa conversa. Sim, é muito importante fazê-lo. Eu sou dirigente nacional do Partido Socialista e esta minha deslocação pelo Canadá e partirei nas próximas horas para os Estados Unidos foi uma deslocação política na qualidade de dirigente nacional do Partido Socialista, procurando, por um lado, que não desaparecem. Agora vim em viagem particular e às expensas do Partido Socialista. O Partido Socialista está a apostar forte, desta vez, na lista de deputados fora da Europa. Tem como cabeça de lista nesta área Augusto Santos Silva. Digamos que isto é o sinal que passa para quem está a observar este panorama eleitoral, é que de facto há vontade do Partido Socialista de contrariar uma tendência que tem havido ao longo das últimas eleições de não conseguir eleger ninguém fora da Europa. Sim, é verdade. Este sinal é um sinal muito relevante. Não apenas é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, como também é o número 2 do Governo, ou seja, o Partido Socialista no Governo, com isto quer transmitir duas mensagens muito importantes. Uma, a de que as comunidades portuguesas ganharam uma centralidade política na vida política do país. Por outro lado, há um simbolismo de o número 2 do Governo arriscar, digamos assim, ser cabeça de lista por um círculo onde nós há muito tempo não conseguimos eleger um deputado por fora da Europa. E também a isso se deve muitas das vezes aquele sentimento que há de os deputados eleitos pela imigração do Partido Socialista não terem ligações digamos, e não terem força política depois, fora da Europa, porque há um trabalho cotidiano que pode ser feito por aqueles que têm representantes eleitos ao Parlamento, porque têm desde logo recursos financeiros para fazerem essas viagens por todo o mundo fora da Europa. E aqueles que não elegem deputados têm depois muitas dificuldades, porque efetivamente é um custo muito elevado fazer percurso em países como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Venezuela, como o Brasil, a África do Sul, a Austrália, Macau, enfim, são, como todos calculam, recursos muito significativos. Se for eleito deputado, naturalmente que o Parlamento tem condições, tem meios para que os deputados possam manter uma relação de proximidade com os seus eleitores. Augusto Santos Silva, se for eleito deputado fora da Europa, a verdade é que o mais provável, dada a força política que ele tem dentro do Partido Socialista, que é de facto um dos grandes mentores de toda a estratégia política do Partido Socialista, é conhecido por isso, a verdade é que dificilmente ele irá exercer a função de representante de todos os portugueses que estão a elegê-lo. Antes, pelo contrário, eu acho que ele, se for de novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, não podemos esquecer que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros que define os recursos para as comunidades portuguesas. Eu orgulho-me durante esta legislatura de termos conseguido alcançar objetivos que andavam para ser alcançados desde a década de 80. Ainda há dias pude falar com o Manuel Aguiar, que me dizia que as novas leis eleitorais se bateu por elas desde 82, 83, e se isso foi possível nesta legislatura, foi porque eu tive um ministro que também foi sensível às comunidades portuguesas, porque não raras vezes o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas incompatibilizaram-se no passado com o ministro, porque é uma função de muita autonomia e nem sempre o Ministro dos Negócios Estrangeiros compreende a importância estratégica das comunidades. Será que já chegou a hora de definitivamente Portugal perceber a importância que têm as comunidades e dar-lhe estatuto de Ministério, não apenas Secretaria de Estado? Bom, eu queria dizer que nós demos passos muito relevantes para esse objetivo. Veja, em primeiro lugar, nós alteramos a lei da nacionalidade, ou seja, permitimos que as terceiras gerações possam mais facilmente hoje obter a nacionalidade portuguesa. Conseguimos também realizar os diálogos com as comunidades, em que não foi apenas o Secretário de Estado das Comunidades que foi dialogar com os portugueses no estrangeiro, como ocorria no passado, foram outros membros do Governo, para ficarem com outra sensibilidade e para se perceber no Governo e no Estado
que a área das comunidades portuguesas é uma área que toca todas as outras áreas da administração. Toca à segurança social, assuntos fiscais, infraestruturas, por causa da questão... E conseguiram estabelecer interligações? Ora, foi precisamente da criação de um espírito de equipa e de compreensão da complexidade dos assuntos que vivem os portugueses no estrangeiro, porque cada país tem uma realidade. Por exemplo, aqui no Canadá, não é apenas o Estado que tem são várias províncias que têm as suas próprias realidades. É um regime federal. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece na Suíça, se for na Europa, em que quando nós queremos tratar da língua portuguesa, não chega a falar com o Ministro da Educação Nacional, porque depois cada estrutura provincial tem uma autonomia própria. E, portanto, foi muito relevante nós termos dado este passo denominado diálogos com as comunidades, com outros membros do Governo. Como sabem, veio aqui o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ao 10 de junho, esteve aqui também a Secretária de Estado Isabel Onete por mais do que uma vez, e ficam muito mais sensíveis. Por exemplo, lançamos o chamado Guia Fiscal para as Comunidades Portuguesas. Foi uma forma de sistematizar toda a informação relevante para todos os portugueses que estão em toda a parte do mundo. Esse trabalho, digamos, tem chegado às pessoas? As pessoas têm noção, aqui na comunidade portuguesa, acha que conseguiu chegar com a informação correta às pessoas? Vamos ver uma coisa, mesmo em Portugal, que é um território pequeno, é muito difícil muitas das vezes chegar com a informação às pessoas. Agora, eu devo dizer que tenho feito um grande esforço para chegar com essa informação, porque eu devo dizer que repousei muito pouco nestes 4 anos, porque estive 24 horas por 24 horas ligado às comunidades portuguesas. Não houve um acidente. Nós temos mais de 400 situações de emergência que gerimos. Não houve uma em que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas não acompanhasse de perto com os seus serviços. É verdade. Acidentes rodoviários, ferroviários, acidentes aéreos, atentados terroristas, a situação na Venezuela, o Brexit, as Caraíbas, fez ontem 2 anos que tivemos que ir tirar 70 pessoas às Caraíbas. Bom, e diria que se a marca que ficou desta legislatura foi a da presença constante do Governo e do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas junto dos portugueses no estrangeiro. Agora, claro, há muita informação que nós temos uma noção muito exata de que não chega e nós precisávamos muito de aprofundar os canais de comunicação com os portugueses. Eu felicito-os pelo trabalho que estão a fazer, porque é uma forma de criarem canal de comunicação, de informação, de esclarecimento. Porque por muito que nós façamos, haverá sempre uma maior dificuldade, porque os portugueses saíram, em alguns casos, há muito tempo de Portugal. Perderam a relação com a administração pública. Por vezes nós falamos uma linguagem que nem é sequer entendida. Dou um exemplo. Eu ontem apercebi-me, estão agora a chegar à casa das pessoas, os boletins de voto. Chegam aos correios, os portugueses têm que ir ao correio, levantar esses, portanto, envelopes. Dentro do envelope tem depois o boletim de voto. E estava a falar com uma senhora esclarecida, percebi que tinha até estudos, que era uma pessoa com qualificações, e percebi que ela estava com dificuldades em interpretar o texto que explicava como se deveria votar. Pronto, isto é uma demonstração de que há que fazer um esforço ainda maior para podermos informar, esclarecer e envolver as pessoas na vida cívica e na vida institucional do nosso país.